Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Anderson Cabral, sou aluno da Universidade Estadual Vale do Acaraú, onde sou residente do programa Residência Pedagógica Subprojeto Química, e vamos para mais uma aula de soluções. O meu objetivo para essa aula é demonstrar a concentração, os aspectos quantitativos das soluções, mostrar cada aspecto dos cálculos de soluto e solvente, apresentar as fórmulas para cada concentração pedida. Resolver exemplos para cada fórmula apresentada. Pronto. Concentração ou aspectos quantitativos das soluções. Bom, temos a concentração comum, certo? Que é o quê? Que é a relação entre a massa do soluto e o volume da solução. Aqui temos a fórmula, né? Que o C é a concentração comum em gramas por litro. Então, a maioria das vezes os exemplos são gramas por litro que ele pede, tá certo? A massa, né? Que é a massa do soluto em gramas. E o volume, que é o volume da solução em litros, tá ok? Bom, aqui dá um exemplo, né? Qual é a concentração em gramas por litro de 410 miligramas de solução que foi obtida dissolvendo-se 100 gramas de hidróxido de sódio em 400 ml de água. Vamos lá. Resolução, aí tem os dados da massa, que é 100 gramas, né? Tem o volume, que temos que passar o que? Para litros. Então a gente pega 410, divide para quanto? Para 1000, né? Então fica o que? 0,41. E aqui tem a concentração, que eu quero, né? Então, substituindo os valores das fórmulas, na fórmula da concentração comum temos... Bom, aqui é a fórmulazinha, né, que eu mostrei para você anteriormente. Então você pega 100 gramas dividido para 0,41 litros. Certo? Que vai dar o quê? Vai dar 243,90. Agora vamos para a densidade. Densidade é a relação entre a massa e o volume da solução. Aqui tem a fórmula, né? Que é massa sobre volume, onde a densidade é gramas por ml, líquidos e sólidos. Quando for em gás, vai ser gramas por litro, tá bom? A massa aqui, a massa é da solução em gramas e o volume da solução é em ml. Vamos por exemplo, né? Foi misturado 200 ml de água com 50 gramas de hidróxido de sódio. Calcule a densidade dessa mistura. Pronto, aqui tem os dados, né? Que é 50 gramas, 200 ml do volume. E eu quero a densidade. Eu não preciso passar para litro, né? Porque a densidade pede gramas em ml, tá bom? E vamos lá, coloca 50 gramas dividido para 200 ml. Que vai dar o quê? 0,25 gramas por ml. Título em massa. É a relação entre a massa do soluto e a massa da solução. Pronto, aqui tem um exemplozinho, né? Que o T é a massa do soluto dividido pela massa da solução. E aqui o P, vou botar aqui para vocês. Título em massa, né? Que é em gramas. O M é que é a massa do soluto. M que é a massa do soluto, a gente soma o M1 mais M2, tá bom? Porque aqui é a massa do soluto, então tem o quê? Tem o solvente e o soluto, tá bom? Então você soma os dois, solvente com soluto, para fazer o cálculozinho aqui da titulação, do título, né? Em massa. E o P é a porcentagem, onde quando você calcula a massa, né? Quando você calcula o título em massa, aí você passa a calcular a percentual, ou seja, o resultado, né, do título vezes 100, que vai dar percentual. Aqui tem um exemplo, né? Uma solução contém 8 gramas de cloreto de sódio e 42 gramas de água. Qual o título em massa da solução? Em seu título percentual. Então vamos lá, vamos calcular aqui título em massa. Tem os dados, aí eu vou pegar o que? 8 gramas cloreto de sódio
mais o cloreto de sódio, mais a da água, que é 42. Então você soma esses dois, fica o quê? Fica o título de 0,16 gramas. Agora a porcentagem é só você pegar os 100 vezes a quantidade do título, que vai dar 16%. Fácil. Título em volume. Anteriormente foi o título em massa, né? Agora vai ser em volume. Ou seja, é a relação entre o volume do soluto e o volume da solução. Pronto, lá a gente tinha o volume, a massa, né? E daqui vai ser ao contrário, vai ser o volume, tá certo? Onde pegamos o volume da solução e o volume do soluto e o volume da solução. Que aqui o volume da solução é o que? Mesma coisa, o volume do soluto mais o volume do solvente, que vai dar o volume da solução. Percentual, mesma coisa, tá bom? Aqui tem um exemplo, né? Sabe-se que 1 litro de vinagre, solução aquosa de ácido acético, apresenta 55 ml de ácido acético. Calcule o título em volume e a porcentagem em volume do ácido acético no vinagre. Pronto, aqui você tem os dados, né? Na questão, aqui tem a fórmula, então você pega os 55 ml dividido por quanto? Por 1000 da solução, tá certo? Vai dar o que? 0,055 ml, né? Aí tem o percentual, né? Que é o 0,055 vezes 100, que vai dar 5,5%. ppm. O que é ppm? É a relação em uma parte do soluto e em 1 milhão de partes da solução. Ou seja, a gente tem que calcular em partes por milhão. Aqui. Então, no caso, ppm é a partes por milhão. O M é a parte do soluto, né? Que é a massa do soluto. M2, que é a parte do solvente. Tá certo? Então, vamos para o exemplo. De acordo com a padronização internacional, a água potável não pode conter mais de que 5 vezes 10 elevado a menos 4 mg de mercúrio por grama de água. Como essa quantidade máxima permitida de mercúrio pode ser expressa em ppm. Vamos lá. Aqui os dados. Ou seja, pegamos a formulazinha, ppm, que é a massa do soluto em miligramas, tá bom? E a massa do solvente em quilogramas. Então, ppm aqui, 5 vezes 10 elevado a menos 4, que ele dá na questão, né? No exemplo. Se 10 menos 3 aqui, você tem que calcular. Ou seja, vamos voltar aqui. Aqui, você observa que é o que? Gramas por grama, certo? Então você... a gente sabe que uma parte por milhão, 1 milhão é o que? 10 elevado a 6. E ele pede lá o que? Miligramas por quilo. Então, como já está em miligramas lá, não precisamos mais transformar. Só precisamos transformar o que? O gramas para quilogramas, certo? Ou seja, você pegando 10 elevado a 6, passar para quilograma, você tem que fazer o que? Você tem que dividir por 1 bilhão. Por quê? Porque gramas para quilogramas, vamos supor aqui, pegamos 500 gramas. Para quilogramas, a gente divide por quanto? Por 1000, certo? Vai dar 0,5. Então, se a gente pegar 10 elevado a 6 gramas para quilogramas, vai ficar o quê? 10 a menos 3, porque ele dividiu por 1 bilhão, tá certo? Então fica 10 a menos 3, porque é dividido por 1 bilhão. A gente calculazinho aqui, fica ppm como 0,5 ppm. Concentração em mol por litro, ou molaridade. É a relação entre o número de mol do soluto e a solução.
Aqui tem a fórmula, concentração em mol por litro, né? Onde tem o mol, né? Que o mol é o soluto. Mol do soluto, tem o volume, né? O volume da solução é litros. Vamos lá. Concentração em mol por litro, ou molaridade, é o exemplo 6. Vamos lá. Uma solução aquosa com 100 ml de volume contém 20 gramas de cloreto de sódio, para expressar a concentração dessa solução em quantidade de matéria por volume. Tem os dados, tá bom? Onde você tem que passar ml para litro, onde tem 1 litro é 1000 milímetros, né? E 100 é quanto? 0,1 litro, tá certo? Aí você também tem que calcular massa molar, né, do cloreto de sódio, vai dar 58,46 gramas por mol. Aqui colocando na fórmula fica o que? 20 gramas, certo? Que ele dá na questão, dividido para 58,46 gramas por mol, que é a massa molar, vezes 0,1 mol, que é o litro. Fazendo de cálculo aí, fica 3,4 mol por litro. Molaridade é a relação entre o número de mol do soluto e a massa do solvente. Tem aqui a formulazinha, né? Essa é a mesma que essa, tá bom? Que aqui é mol. Então, para a gente calcular o mol, o que acontece? É a massa sobre a massa molar. Mesma coisa, tá bom? E aqui é a massa do soluto, que é a molaridade, a quantidade de matéria do soluto, massa do dissolvente, tá certo? Molaridade. Vamos lá, exemplo. Qual é a molaridade de uma solução que apresenta 44,2 gramas de sacarose? Que é o que? Que é do C12, carbono 12, hidrogênio 22 e oxigênio 11. Dissolvidos em 200 gramas de água. Aqui tem os dados. Depois tem que fazer multiplicar-se cada quantidade de cada elemento pela sua massa atômica. E somam-se os resultados. Pronto, aqui você faz a massa molar, né? Depois você passa no cálculo, onde 34,2 ele dá já na questão. Se dividindo estes dois, fica o que? 0,5 mol por quilograma. Tá certo? Que a molaridade é mol por quilograma, tá certo? Fração molar. Relação entre o número de mol do soluto e o solvente. E o número de mol da solução. Pronto. Aqui você vai... Fração molar, que é a formulazinha, né? Onde x1 é a fração molar do soluto, x2 é a fração molar do solvente. Então você vai calcular separadamente o número de mol, né, do soluto e o número de mol do solvente. Esse é o número de mol da solução. Tá ok? Fração molar. Por exemplo, sabendo que uma mistura gasosa foi formada a partir de 0,6 mol de CO2, gás carbônico, com 1,2 mol de nitrogênio. Determine as frações molares do gás carbônico e do nitrogênio presentes nessa mistura. Aqui tem os dados, né? Então aqui, o mol é o que? O número de mol do solvente mais o número de mol do soluto. Você tem que calcular. Fica o que? 1,8, tá certo? Aí, tendo em mãos o número de mol de todos os participantes da solução, basta calcular as frações molares. Então você pega primeiro o gás carbônico, né? Você calcular o gás carbônico. Fica 0,6 dividido por 1,8. Vai dar o quê? 0,333. Para o nitrogênio, da mesma forma, você pega o número de mol do nitrogênio mais o número de mol da solução. Vai ficar o quê? 1,2 dividido para 1,8, que vai dar o quê? 0,666. Pronto, pessoal, é isso por hoje, tá bom? Eu espero que todos tenham gostado. E mais pra frente vai ter alguns cálculos, tá bom? De soluções dessas fórmulas. E obrigado a todos.